Olá, tá aí? Isso. Boa noite. Camila. Boa noite. Natália. Oi, Gabi. Tá me ouvindo? Vai começar agora. Tô precisando bem na hora, mãe. Não tá mesmo. Boa tarde, gente. Ai, que lindas. Oi, Bruna. Noite. Deixa eu aumentar aqui o som. Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo o seu som. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Agora eu tô ouvindo. É que eu não coloquei fone, Ouvindo? mas acho que não vai precisar, né? De tá com som bom, né? Ah, tá. Eu costumo colocar Pronto. fone, mas acho que Tá tá bom. ok, né, o som. Pra mim tá ótimo. Pra Tá mim também tá ótimo. bom. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, Bruna. Vamos começar agora mais um papo de formiga, né? Hoje trazendo esse tema tão importante, a questão da educação antirracista, né? E para falar desse tema, nós convidamos a Bruna, essa linda, né? Eu ainda não a conhecia, fui apresentada a ela por uma amiga Flávia, né, do nosso grupo do Projeto Aimirim, né? A Bruna é graduada em letras, pedagogia, tem especialização em crítica literária e moderna educação, né? Trabalha na prefeitura de Praia Grande como professora adjunta e tem vários projetos ligados a essa questão da consciência negra, né? De africanidades. Então, Bruna, bem-vinda. Tudo bem? Como você está? Tudo bem? Estava ansiosa para nossa conversa, para o nosso bate-papo. Agora que Ah, eu começou, também. Eu também estou ansiosa. Vamos começar então? Você quer começar com o conto? isso, vamos lá. Vamos já começar a fazer nossa leitura de introdução. Eu trouxe uma leitura que eu me recordei, na verdade, conversando com uma amiga sobre uma apresentação que eu teria que fazer na escola, né, numa reunião assim online. E aí eu estava lendo, pesquisando um livro da Sueli Carneiro e lembrei desse conto, que é do Sérgio Vaz, desse livro aqui. É o livro Literatura, Pão e Poesia, do Sérgio Vaz, e o conto chama Fábrica de Asas. E aí eu vou compartilhar essa leitura para a gente começar, tá bom? E a Ok. gente pensar um pouquinho. Sim. Fábrica de Asas. Adubar a terra com números e letras, asas e poemas, para colher lírios, cravos e alfazemas. Agricultor, o bom mestre sabe que espinhos e pétalas fazem parte da primavera. Porque ensinar é regar a semente sem afogar a flor. A vida é algo mesmo engraçado. Agora há pouco, antes de começar a escrever este texto, em homenagem aos educadores e educadoras que conheço, me lembrei de uma coisa da minha adolescência e que eu nunca entendi bem direito. É que eu não gostava de estudar a escola. A escola para mim sempre foi um lar, minha classe, como se fosse o quarto com o qual sempre sonhei, mas que nunca tive. O pátio, a sala de estar. E o melhor de tudo, com todos os meus amigos morando junto comigo. Às vezes, ter parentes nem sempre é ter uma família. E para muitos, a hora da merenda era quase uma santa ceia. Não me lembro de ter sido bom em alguma matéria. Dá para contar nos dedos as notas 10 que eu tirei. Também não fui o pior de todos. Meu boletim era tipo colorido, vermelho e azul, e de acordo com cada série, umas cores se destacavam mais do que as outras. E por gostar tanto da escola e não gostar de estudar, repeti de ano 2 vezes, na terceira série e no primário, e na sétima série do ginásio.
Parece pouco, mas para quem só fez o colegial, é como se o futuro andasse em direção ao passado. É como se a gente colasse da pessoa errada. Minha matéria preferida sempre foi o recreio. E a bagunça era uma prova para a qual não precisava estudar. Se eu ficar em silêncio enquanto escrevo esse texto, sou bem capaz de ouvir a molecada descendo as escadas depois do sinal, como uma manada enfurecida, entorpecida pela magia da infância, correndo para casa, ou quem sabe, fugindo do lar. Num tempo em que a merenda para alguns era a única refeição da periferia, lar e casa eram duas coisas extremamente diferentes. E se nós, os filhos da dor, desenhávamos nosso momento com giz colorido em casa, muitas famílias escreviam alegria a lápis, para que ficasse mais fácil para a tristeza apagar. Outra coisa de que gostava muito na escola era dos professores. Só que naquele tempo eu não sabia, descobri somente anos depois, quando já não estudava mais. Lógico que naquela época da ditadura, alguns mais pareciam torturadores do DOPS do que professores. E tudo isso com o consentimento dos pais, os cúmplices. Uma vez uma professora, que mais parecia uma madraça de contos de fada, puxou meu cabelo com tanta força que até hoje me dói o couro cabeludo. E sabem por quê? Porque estava desenhando um relógio com a caneta, no pulso, enquanto ela explicava alguma coisa. Quando ela percebeu minha desatenção, me perguntou as horas, e eu respondi, na hora errada, ui. Traumatizado, nunca mais usei relógio em minha vida. Por isso que às vezes atraso, adianto, nunca sei a hora de chegar. Hoje em dia, recitando poesia nas escolas públicas do país, descobri que esses que puxavam o cabelo das crianças não existem mais. Foram engolidos pelo dragão do tempo. E substituídos por uma trupe de guerreiros e guerreiras, que mesmo abandonados pelo Estado, insistem em educar os nossos filhos. Não é da hora? Autodidata, aprendi a sofrer por conta própria. E aprendi também que é possível construir um universo longe da universidade. Só que demora mais quando não se tem asas para voar. Agora, qual que é a resposta certa? Lição de casa se aprende na escola, letra A. Letra B. O professor é aquele que confecciona asas e voa junto. Letra C. Ensinar a regar a semente sem afogar a flor. Ou letra D. Quem faz lição de casa, colhe castelos. Poeticamente falando, todas as alternativas estão corretas. E é isso. Esse conto, né? Esse conto, ele faz a gente pensar em várias coisas, né? Eu relacionei esse conto justamente com uma reflexão que eu tinha pensado, né? Nos textos que eu estava lendo, enfim, em algumas coisas que a gente vem construindo ao longo da nossa própria profissão. E aí é um questionamento que eu vou deixar aqui para vocês, para depois a gente aprofundar nessa conversa. O Sérgio Vaz fala aqui que na época dele as coisas eram diferentes, né? Os professores eram duros, rígidos, enfim. E que hoje não é mais assim. Que eles são, né, guerreiros, enfim, ele vê de uma forma bem poética a nossa profissão atualmente. E será que hoje não tem racismo na escola? Que não tem racismo na educação infantil? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que hoje não tem racismo na escola? O que vocês acham? Aí vocês podem responder aí no chat. A gente tem racismo ainda na escola? Não tem? Na educação infantil, que é o que a gente vai conversar aqui também, que é a nossa base, né, dentro da educação. Tem racismo? Não tem mais? Nunca existiu? O que vocês acham? Respondam aí pra gente, se vocês acham que tem ou não racismo na escola. Ai, ótima essa reflexão, Bruna. Vamos lá, é importante. Tem muito, Ainda tem, sim, velado. Sim, bastante ainda. Tem sim projeção total da sociedade. Daí foi falado. Racismo velado, escancarado. Tem muito, com certeza. Então, olha só. Que bom que a gente está ouvindo as respostas, né, em relação ao que acontece, né? Não tem ninguém se enganando aqui, que bom. Na verdade, teve uma pessoa... É triste constatação, mas é importante que as pessoas tenham consciência disso, né, Bruna? Sim, exatamente. É muito triste a gente constatar isso. Essa é um conto que é uma lembrança, é uma memória, mas você vê que é uma memória que gerou um trauma,
né? Ele fala, ele é o Sérgio Vaz, ele é um poeta, é um escritor, poeta, que escreve de uma forma assim, lírica, enfim, né? Ele vai trazer essa memória, só que gerou um trauma, e ele traz isso para a vida dele de hoje. Ele nunca mais usou relógio pelo que aconteceu. Então, assim, você vê como o nosso papel, como a nossa responsabilidade é tão importante como professor. Como a escola é um espaço tão importante para ele, a escola era o lar, ele gostava muito da escola, de todos os momentos ali no social da escola, né, que ele tinha. Ele não gostava de estudar, mas ele gostava da escola. Então a gente vê também que aí tem várias questões dentro desse conto, né, desse conto e relato, né, dele. Então, aí, nesse caso, alguém comentou em relação a escola refletir a sociedade, e eu vejo, né, que a escola é como se fosse um microcosmo da sociedade, né? Ela reflete os problemas, os conflitos, né? E o próprio racismo, né? Então é um reflexo realmente. E para a gente conversar e aprofundar um pouco mais esse debate, eu vou trazer um capítulo desse livro aqui, que é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, da Sueli Carneiro, né? Escritora, pensadora, né? Enfim, do Brasil, muito importante. Pensadora, né, da atualidade. Então, assim, a gente tem uma grande referência, e aí eu li um dos capítulos, que é o capítulo 9, que vai citar o racismo na educação infantil. E, na verdade, ela vai escrever sobre um texto, né, na verdade, sobre um trabalho de pesquisa, uma monografia da Eliane Cavaleiro, que é uma pesquisa, assim, que eu li há algum tempo atrás, eu tive que ler e estudar para fazer um trabalho de um curso que eu estava fazendo, e aquilo, assim, na época, me pegou muito, fiquei muito mal mesmo. E aí, relendo agora, eu reli esse capítulo, e repensando, né, porque, assim, é um trabalho, esse trabalho da Eliane Cavaleiro, até como esse livro também é de anos atrás, é um trabalho de 1999, é de 20 anos atrás, o trabalho da Eliane Cavaleiro. E aí, assim, a percepção que a gente tem é, mudou ou não mudou? Sabe? Isso que é triste, a gente pensar que não mudou. A gente constatar, como você disse, que a gente não teve essas mudanças que a gente esperava. Foi um trabalho, assim, difícil para a pesquisadora, para a Eliana, porque ela fez um trabalho de observação, ela não podia ter interferência, então ela via algumas coisas que deixavam ela, assim, impactada, mas ela não podia interferir, porque é o tipo de pesquisa que ela escolheu fazer. Então ela pesquisou algumas escolas de educação infantil, em relação ao racismo, né, às relações hierarquizadas em relação à questão étnico-racial na escola, com as crianças, entre outras crianças, e com os professores. E aí que foi a questão, né? Ele falou que esse capítulo acaba com a gente, é verdade, Nossa, bem forte. Eu não gosto nem de lembrar, assim, é bem forte. Eu não sei, eu acho que eu não ia conseguir concluir a minha tese. Então, eu acho que ela demorou um tempo a mais, daí precisou de mais tempo do que o esperado, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, como professor, como ser humano, né, como pessoa, como mulher, em todos os nossos aspectos, né? Então, ela vai pesquisa e primeiro ela entrevista os professores, perguntando, como é que é a relação com as crianças, né? Como é que é a relação com as questões étnico-raciais na escola? Ela vai questionando tudo isso. Os professores falam, ótimo, maravilhoso. Aqui no racismo, nunca ouvi falar disso aqui na escola. Né? Então, eles têm essa fala, né, o tempo todo. E ela vai para a parte de observação, da prática. E aí ela começa a perceber, na relação simbólica, nas questões... tanto nas questões da própria fala, de como é tratada a criança, diferenças de tratamento, né? Na linguagem verbal e na linguagem não verbal. Né? Na linguagem não verbal, a gente fala de atitudes, de como é que você trata uma criança e como você trata a outra. Né? Sem a fala e com a fala, ela observou tudo isso. E aí ela percebeu que, por exemplo, na hora de elogiar uma criança branca e uma criança negra, quando ela elogiava a criança branca, ela elogiava pela criança você é linda, você é maravilhosa, seu cabelo. Então, era um elogio em relação aos aspectos humanos, físicos da criança. Físicos. Em relação à criança negra, os elogios eram relacionados ao que ela fez. Nossa, você fez um trabalho bacana, bom. Nunca era direcionada ao como a criança é. E ela percebeu, também em relação às crianças entre elas, né? E ela foi colhendo falas das crianças também. Como elas se tratavam. Aí tinha algumas brincadeiras que algumas crianças não participavam. Crianças que eram negras. Eram excluídas da brincadeira,
o jeito que uma falava com a outra, falava que, né, enfim, que não queria que ela fosse mãe na brincadeira de mamãe e filhinha, que não achava, né, que ela podia participar, falavam do cabelo, e foi vendo todas essas coisas. E quais eram as atitudes dos professores? Negligência, não tinha nenhuma intervenção, né, dos professores, não tinha. E aí ela foi colhendo também algumas falas de professores, né, que tem uma fala que eu não entendi quando eu li, depois ela vai explicar que uma professora chamava 2 meninos de filhos de São Benedito. E aí era relacionado porque eles eram como se fosse o cão na terra, enfim, aspectos muito, muito cruéis e negativos de como a professora rotulava essas crianças, de como é que ela via aquelas crianças. Então, assim, esses aspectos da pesquisa de crianças da educação infantil foram, assim, muito impactantes, porque a gente sabe que existe racismo na escola, a gente vivencia algumas questões, nós somos professores, e a gente, né, tá dentro desse universo. Mas a gente imaginar que desde a mais tenra idade, da educação infantil, tem esse tipo de comportamento e sem nenhuma intervenção, e esse olhar dos professores também é muito difícil, né? Uma escritora, pesquisadora, enfim, afro-americana, que ajudou a fazer uma relação de contexto histórico e como a gente pode mudar e transformar algumas coisas, é a autora Bell Hooks. Tem até um livro infantil dela que depois eu vou comentar. A Bell Hooks, ela escreve, né, teorias, pesquisas, enfim, sobre a questão étnico-racial, sobre a questão da mulher, enfim, sobre várias questões. E ela fala sobre o amor. Ela tem um texto chamado Aprendendo a Amar, que vai falar de como é que a gente pode mudar essas relações que a gente tem, né, com as pessoas, e entre as pessoas negras e as pessoas negras, entre todas as pessoas, né, partindo do afeto, né, e esse afeto não é só a questão do carinho, que é ausente, que a gente percebeu nessa pesquisa, né, mas também no cuidado, no tratamento, no olhar, né, na linguagem verbal, na linguagem não verbal, em como você se direciona àquela pessoa. E quando eu fui lendo essas pesquisas, eu comecei a observar mais as crianças entre elas. E ver algumas coisas que a gente, às vezes, assim, uma criança não querer sentar do lado da outra, não querer pegar a mão na mão da outra. E como é que isso é reflexo, não é reflexo do que a criança é ruim, não. É reflexo do que a sociedade é. Que sociedade é essa que essa criança está inserida? Né? Que escola é essa que a gente quer para as nossas crianças? Né? Que lugar é esse? Que uma criança tão pequena já consegue absorver esse tipo de comportamento, de ação, né? Enfim, se tem alguma pergunta, algum comentário para a gente falar alguma outra questão? Tem sim, Bruna, tem sim. Vou pegar aqui para você, só um minutinho. A pergunta é o seguinte: vejo que é impossível lutar contra o racismo estrutural se esse trabalho na escola não estiver na estrutura. A educação afrocentrada é um caminho? Eu não consegui pegar quem foi que perguntou. Foi a Flávia, né? Foi. Ah, Flávia, é isso. Eu não consigo também, às vezes, achar, mas acho que foi a Flávia. É um caminho, sim. Sim, é um caminho. Na verdade, foi por meio da pesquisa de educação de base africana que eu comecei a conhecer Bell Hooks, fui conhecer o trabalho da Eliane Cavaleiro, foi por meio de um trabalho maravilhoso que tem na Universidade Federal da Bahia, que eles têm um trabalho, um estudo sobre a educação, né, de base africana, e eu fiz um curso à distância, infelizmente, eu queria estar lá na Bahia fazendo, claro, mas eles ofereceram muitos materiais, muitas pesquisas, a gente teve muita conversa, discussão sobre como modificar isso, né? Então, assim, a Bell Hooks tem esse caminho que ela mostra por meio das relações de afetividade, de cuidado, né, desse olhar para as questões de identidade, das questões de pertencimento. Então, assim, a gente discutiu muito sobre isso. Tem uma escola, que também é na Bahia, que ela trabalha com a educação de base africana, que é a Maria Felipa, é uma escola incrível, eles têm até página no Instagram, depois a gente pode fazer um post com aquelas referências que eu fui comentando aqui. Todas as referências são acessíveis, você consegue baixar na internet gratuitamente, esses textos que eu comentei. E a escola, além dela ter esse projeto, né, de uma escola com base africana, ela também faz cursos, formações. E um dos caminhos, né, é a formação do professor. Porque o professor precisa ter acesso às informações. Ele precisa nos HTTP,
muitas vezes a gente tem HTPCs que não correspondem a uma formação, HTPCs, HTPIs, enfim, as nomenclaturas de cada lugar, e a gente precisa justamente disso, de formação, ter acesso a isso. Como é que eu trabalho isso? De que forma? Como eu posso modificar, me desconstruir para mudar isso, né? Porque é uma desconstrução, porque a gente tem exatamente um racismo estrutural dentro das raízes, né? Então a gente precisa estudar e se modificar muito para que as coisas comecem a mudar de alguma forma. Então essas referências que eu fui... É toda uma equipe, né? Sim, então é um caminho. Escolar, tem que estar, Então é um caminho assim que não é do dia para noite, né? Porque assim a gente tem, aí a gente vai entrar na questão, né? Que é um dos temas da lei, né? E por que a gente foi pensar, né? Por que a gente tem uma lei que é 10.639/03? Por que a gente tem uma lei que obriga, é uma lei de obrigatoriedade, não é uma opção, não é opcional você trabalhar ou não. Ela obriga você a trabalhar o ensino de história e cultura africana nas escolas, né? Sim, Flávia, eu posso falar assim, um pouquinho dessa estrutura da educação afrocentrada. Então, a educação, eu vou voltar para a lei, mas vou responder essa pergunta, faz gancho com o que a gente estava falando anteriormente. A educação afrocentrada, ela tem base nas estruturas de cultura e história africana. Né? Ela não tem uma base eurocêntrica, que é a base que a gente está acostumado, é uma base, né, que tem aí a visão europeia, colonialista, que é onde a gente está inserido dentro da educação de todos os nossos meios. É uma educação voltada, né, para a forma de pensar africana, né, de como ela é a cultura. É uma cultura do quê? De coletividade, de um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo. Eles têm como filosofia, por exemplo, o Ubuntu, que é uma coisa que vem sendo muito falada, até comentada, mas é algo muito forte, é algo assim para você... usar isso na sua vida é algo que demanda muito, porque eu sou porque nós somos. É você pensar no outro como você pensa em si mesmo. É a dor do outro ser a sua de verdade. Então, assim, é a vitória do outro ser a sua de verdade. Se uma pessoa caiu, todos caíram. Então, assim, tem um livro chamado... Ai, gente, agora é a Canção dos Povos, se eu não me engano. É um livro, enfim, depois eu vou lembrar se é esse mesmo nome, mas é um livro que vai falar justamente dessa questão da cultura africana, de você ter a sua própria canção, é você saber quem você é. E se você esquece quem você é, se você erra, se você falha, que hoje a gente sabe que não pode ter falhas nem erros. Se você for negro, então você não pode mesmo falhar. Né? A Paulina ele falou uma frase assim: se você é uma mulher preta, ela fala assim, se você é uma mulher preta e você erra, né? Se você não erra, vou inventar um erro para você, vou inventar um defeito para você. Então, assim, a gente sabe como você é cobrado em relação a isso, mas na cultura africana eles têm uma visão diferente. Então, quando você erra, ou quando você esquece por algum momento a sua raiz, a sua ancestralidade, quem você é, eles te lembram, eles cantam a sua canção. Então isso é muito forte. Então tudo isso são originários do quê? Da ancestralidade africana, que está dentro de nós, que está no Brasil. A gente tem isso muito forte. A nossa estrutura não deveria ser racista, a nossa estrutura deveria ser afrocentrada mesmo. Por quê? Nós temos uma herança enorme, africana e indígena. Né? E o que a gente tem, na verdade, em todas as mídias, em todos os lugares, as representações brancas, as representações europeias. Apenas, né? Unicamente. Então, esse é o problema, né? A gente não tem outras perspectivas, outros olhares. E aí, entrando na questão da lei, por que essa lei foi colocada, né? Na verdade, é uma luta, a gente não ganhou nada assim de graça. Nossa, o governo deu isso pra gente de presente, que maravilhoso, ninguém lutou por isso. Não. Nada que foi conquistado, que foi conseguido em relação às questões negras no Brasil foi algo sem luta. Tudo foi com muita luta. As cotas raciais, eu estava lendo o histórico das cotas raciais desses tempos, nossa, é uma luta assim imensa. São muitos estudos, muitas pessoas que se engajaram, que se envolveram de movimentos negros no Brasil para conquistar isso. Não foi dado nada, né? Entendeu? E não é uma esmola, são direitos que a gente tem, direitos históricos, assim, né? Como todo direito que a gente consegue, né? São sempre com a base de muita luta, né? Exatamente. Então, a questão da lei de cultura e história da África no Brasil, ela é justamente para a gente pensar que na escola isso não é dado.
Isso não é obrigatório, porque não tem. Se tivesse sendo ensinado isso nas escolas, ninguém lutaria por isso. Isso não seria uma implementação, Sim. uma lei, uma coisa tão séria. Então, porque precisa ser implementado. E aí, né, a gente sabe que anos se passaram desde que essa lei foi implementada, e isso realmente acontece? É colocado isso em prática? Vocês acham que o ensino de história e cultura africana hoje nas escolas é colocado em prática? Fica aí uma reflexão para vocês. Vocês acham que sim? Essa lei ela é usada, é colocada em prática? E eu não estou dizendo aqui de lembrar das populações negras quando vai falar de escravidão, nem quando vai falar de consciência negra. Porque o negro não é só dia 20 de novembro, não. O negro é o ano inteiro. Ele é negro o ano inteiro. Ele sofre opressões o ano inteiro. Ele precisa ser conhecido dentro da sua identidade, dos seus antepassados, o tempo todo, né? Então, olha lá, o Jefferson falando, somente em novembro. Não, infelizmente. Né, a Karina está dizendo. Então, olha lá. Não, infelizmente sabe que não. A gente que está na escola, os nossos professores, a gente sabe que essa lei não é implementada, né? Então, assim, eu vou falar para vocês que de projetos que eu vi, que eu acompanhei, poucos. Foram poucos. Assim, eu estou na prefeitura desde 2015, alguns projetos, assim, e assim, dentro do currículo, do PPP, por exemplo, em algumas séries, aparece lá cultura, história africana, alguns livros didáticos têm isso, mas geralmente é trabalhado ali superficialmente, durante apenas um mês. Não estou falando que é uma coisa geral. Eu sei que tem muitos projetos incríveis pelo Brasil, tem professores maravilhosos, que a gente tem contato em outros lugares, mas a gente sabe que não é a realidade, que não é uma coisa que, né, geral. Então, infelizmente, não é implementado como deveria ser. E não é cobrado como deveria ser, né? Essa é uma questão também para a gente pensar. Quem são as pessoas que estão ali cobrando que isso aconteça nas escolas? Existem grupos que tenham conhecimento sobre as questões étnico-raciais, não apenas essa, mas outras questões relacionadas às diferenças, à própria diversidade. Tem esses grupos dentro da SEDUC, por exemplo? Não tem. Isso eu acho uma falha. Porque assim, você precisa, para você falar disso, você tem que ter uma formação, tem que ter um estudo. E nem todo mundo teve isso na faculdade, por exemplo, nem todo mundo teve acesso a isso. A gente sabe como é que é a vida de professor, também não é fácil. Então, assim, a gente sabe que o certo seria ter um grupo de pessoas que pesquisam, que estudam sobre isso em todas as prefeituras, para dar formação, para levar projetos, ideias de projetos para as escolas, para os professores. Então, a gente está falando de uma rede de colaboração, que é isso que a gente sente falta, né? Eu sinto falta de uma rede de colaboração em vários aspectos, que a gente tem que ir atrás pesquisar e fazer. E a gente vai, né? A gente sabe que a gente vai. Mas seria importante se tivesse esse incentivo também, para que a lei funcionasse de verdade, né? E tem mais alguma pergunta, algum questionário pra gente? Deixa eu ver aqui, acho que tem sim. A educação já falou. A Cláudia perguntou, você acha que toda essa luta sobre o racismo, desde a morte violenta nos Estados Unidos, como reflete nas crianças? Boa pergunta. Olha só, eu tava pensando, assim, ando pensando muito sobre as questões socioemocionais das crianças, né? De uma palestra ontem que eu fiquei, assim, impressionada. E tudo que acontece influencia muito as crianças. Quando a gente fala que a criança, ela percebe que ela é tratada diferente, ela não entende o que é racismo no nosso conceito de racismo, mas ela percebe que ela é tratada diferente na escola. Ela vai assistir a televisão e ela não vai ver uma criança negra, ou vai ver uma em a cada, sei lá, 10 novelas, 20 filmes. Ela não vai se ver representada, né? Então a gente já começa um tipo de violência simbólica aí. A gente tem vários tipos de violência, né? Então essa questão de falta de representatividade já é um tipo de violência. E aí ela vai ver as violências que têm sido, né, colocadas na mídia e que vem acontecendo desde muito tempo, mas a gente sabe que a gente tem tido uma repercussão muito grande do que aconteceu nos Estados Unidos, do que acontece no Brasil. E isso a criança ela começa a entender algumas coisas, né? Ela começa a se perguntar, a se questionar. Por que eu sou tratada assim? Por que eu sou mais diferente do que ele? Porque uma falha que a gente comete mesmo porque é o que a gente é ensinado, é que todos nós somos iguais. A gente aprende isso. E a gente é ensinado que todos nós somos iguais. Na verdade, não, nós somos todos diferentes. Temos que ter direitos iguais? Não temos.
temos que ter direitos iguais, mas não temos, mas nós somos diferentes, todos nós temos diferenças. E tudo bem ser diferente. É esse o problema, aí que tá a questão. Ela começa a perceber que ser diferente não é bom. Então, o problema está justamente aí. Então, isso tudo reflete negativamente na criança, abala a questão socioemocional, né? Provoca traumas, né? Imagine um pai ou uma mãe ter que conversar com o filho sobre como ele deve ser, como ele deve se comportar numa abordagem policial. Quando o menino tem 10, 12 anos, porque eles crescem rápido. Meus alunos de 10, 12 anos são maiores que eu. Maiores que eu. Então, né, eles vão ser abordados por um policial que vai achar que ele tem 16. Enfim, que não vai pensar na idade, né? Convenhamos. Vai olhar a cor da pele. Enfim, e aí a gente tem, então, reflete muito, muito. Então, desde dos mais novinhos, eles já começam a perceber algumas coisas, né? Então, assim, e aí é como a gente muda isso. Como é que a gente faz para reverter essa situação? A escola tem um papel fundamental nisso. A gente sabe que ainda é um processo muito lento para essas representatividades acontecerem nas mídias, por exemplo, né? Então, assim, isso falta muito, isso é um problema. Só que na escola a gente tem que levar essas representatividades para eles. A gente tem que, na verdade, começar a contar a história do negro no Brasil não como um escravo. A gente nem tem que usar essa palavra, escravo, né? A pessoa em situação de escravidão ou escravizado, ele foi escravizado, mas ele é um ser humano. Ele foi muitas coisas no continente africano, inclusive reis, rainhas, imperadores, enfim. Então a gente tem um legado que deve ser contado, de várias Áfricas. A gente não tem uma África só. Primeira coisa que a criança tem que saber, quando a gente vai começar um projeto, por exemplo, entrando nessa linha de como a gente pode repensar isso, né? A gente vai contar para eles a história de África antes da escravidão. Porque o Marcelo de Salete tem uma frase que ele fala que um dos maiores erros da educação, né, algo muito perverso da educação brasileira é relacionar o negro sempre à escravidão. Então, eu na escola, eu me lembro, não sei, né, se tem essa memória, quando a gente falava de negro na história, a gente começava sempre pela escravidão. Né? A gente não começava africano. E até hoje é assim. Vai falar de África, vai falar dos negros, vai falar sempre por esse viés, dos engenhos, de como que era tratado, mas não fala quem foi essa pessoa antes disso, né? Então, como eu começo nos projetos, geralmente, é o inverso. É começar a trabalhar esses legados, essa história do continente, mostrar primeiro que não é um país, que é a primeira coisa que a gente tem no nosso imaginário, quando a gente é criança, é que a África é um país, né? A África. Não, quando a gente é criança, até a gente adulta acha isso ainda. Infelizmente, sim. Eu já vi algumas pesquisas aí que eu me surpreendi sobre isso. Isso é muito triste, porque isso eu vejo a falha da escola. Eu não falo assim, ai, coitada, não, a pessoa é ignorante, não sabe, ela passou pela escola. Se é uma pessoa que passou, vai lá, 5 anos pela escola, 10 anos pela escola, ela passou 10 anos pela escola, ela não aprendeu que, por exemplo, a África é um continente. Então, nem o conhecimento geográfico ela teve da questão. A gente não está falando nem de um conhecimento histórico, um geográfico básico, né? Que implica história, sociologia implica um monte de coisa. E aí, então, a gente começa vendo esses impérios, todos os legados, o que teve de tecnologias criadas em África. Eu tinha um aluno que adorava matemática e ele foi descobrindo invenções que dizia-se que era de Grécia, por exemplo, de outros países, e que, na verdade, tinham começado em África, né? Tinham começado em Etiópia, por exemplo, enfim. Então, assim, a gente vai fazendo essa construção. A gente começa justamente nesse caminho inverso, mostrando que tem aspectos positivos. Na verdade, antes de começar o projeto, eu faço uma pergunta para os alunos. E é uma pergunta que vocês podem pensar aí também, né? Eu pergunto assim, quando você pensa em África, o que vem na sua mente? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que vem na mente de vocês quando a gente pensa em África? Qual a primeira coisa? Primeira palavra, fala uma palavra só, não precisa ser muita coisa, uma palavra só. Eu pergunto para as crianças. E a resposta, geralmente, não é boa. Né? Então, a gente tem aí... Tem alguma outra pergunta? Antes de a gente continuar falando dos projetos. Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto não, tá tranquilo. Então, a gente vê, falaram do Egito, né? Tem gente que tem essa visão do Egito separado do continente. O Egito é riquíssimo, com um monte de história importante e que não se fala. Então,
Aí eu pergunto para as crianças, geralmente eles falam de fome, de guerra, de miséria, que é o que a mídia mostra. A mídia não mostra que um dos melhores cafés do mundo fica lá na Etiópia, né? O melhor café que existe no mundo. Não mostra, né? Que, por exemplo, a riqueza que tem no Egito, né? O primeiro ser humano que foi encontrado, o primeiro vestígio de ser humano foi encontrado lá. Não mostra tudo isso. Existem tecnologias muito avançadas em relação a várias coisas que vêm de países da África. Então, assim, e isso tudo é uma construção. Então, a gente vai desconstruindo isso com eles. Por quê? É muito importante que eles vejam que as representações negras, que ser negro é uma coisa, né, de uma forma positiva, é essa a ideia. Para a gente fortalecer a autoestima dessas crianças, para eles se perceberem em relação à sua própria identidade, se perceberem como negros, que é um problema que a gente tem na sociedade. Eles muitas vezes têm uma visão distorcida, eles não querem ser aquilo que é ruim, aquilo que sofre violência lá na TV, aquilo que a professora, né, trata diferente, o coleguinha trata diferente, na rua, né, o policial te olha diferente. Então, assim, ele não quer ser aquilo. Então, para a gente desconstruir isso na escola, a gente tem que mostrar a África como algo positivo. Os afro-brasileiros e tudo que os afro-brasileiros construíram aqui no Brasil, todo esse legado de cultura, de arte, de musicalidade, de história, de ciência, né, porque se associa negro sempre só a música e a arte, mas a gente tem que mostrar tudo, mostrar vários aspectos, né? Então, assim, a gente começa os projetos assim. Então, geralmente eu faço essa pergunta e depois a gente vai pesquisando juntos, construindo juntos esses conhecimentos, né? Eu começo trazendo, aliás, uma artista que é jovem, né? Que tem uma idade próxima deles, assim, é adolescente agora, mas os anos anteriores, comecei a trabalhar com ela, ela era criança ainda, que é a MC Sofia, que é uma rapper, né, brasileira, e que ela tem músicas que falam dessa questão. Ela fala de brinquedo, ela vai falar das bonecas negras. Cadê minhas bonecas negras? Então a gente começa com o olhar da infância, falando de coisas da infância mesmo. No caso das crianças pequenas, na educação infantil, por exemplo, eu trabalho mais no Fundamental 1, mas isso se aplica a qualquer faixa etária. A gente começa pelos brinquedos, olhar para esses brinquedos, né? Pensar nesses brinquedos. Então, assim, ela tem uma música que fala de brinquedos, e aí primeiro a gente eu pergunto para eles, tem brinquedo de menino, tem brinquedo de menina, né? Mudar essa visão sexista também, que é importante, todos os brinquedos são brinquedos. E aí depois eu pergunto, quantas bonecos negros vocês têm? Né? Geralmente se aparece um, se aparecer dois, foi a sala assim, né? 2, 3. Então, assim, aí eu levo pra eles, eu tenho até aqui a Dandara. Uma bonequinha. É difícil achar boneca negra. Em lojas assim populares. Você consegue encomenda, assim, pessoas que fazem de tecido, de pano, que é bem legal também. Mas para você achar para comprar, é muito difícil. Então, eu levo para eles. Tem um livro que eu tenho também, que conta a história de um bonequinho. Então, assim, a gente vai começando com representatividade nos brinquedos, nos personagens. Trazer isso para eles de forma positiva. Eles se identificarem e falam, nossa, ela é como eu. Aí eles começam a brigar para ficar com a boneca. Menino, menina, todo mundo quer ficar um pouquinho com a boneca. Então eles começam a ter afeto naquilo. E o afeto, ele é o caminho, né? A afetividade é o caminho para a identidade, para se perceber, se ver. Ó, eu tô me vendo no boneco, eu tô me vendo no personagem do livro. Né? E aí, nesse caminho dos brinquedos, da música, que eles gostam muito da música, que é uma música bem alegre, animada, né? E aí ela tem uma música também que fala de África, que conta, né, que fala do continente africano, fala da questão cultural. Ela vai citar pessoas, ela cita a Clementina de Jesus, ela cita famílias, avós, mas ela vai falar de ancestralidade na música. É uma criança, é uma adolescente compondo ali coisas incríveis. Então tem a identidade de ser de uma pessoa da geração deles, tem a identidade com os brinquedos, e aí depois eu entro na literatura, que é a minha base, né? Porque dentro da literatura a gente trabalha tudo, né? Todas essas questões, de forma poética, de forma sensível, de forma metafórica, simbólica. Então, assim, a literatura ela é muito rica. Então, assim, tem alguns livros que eu trabalho, que eu vou comentar aqui de indicação no final, que ajudam muito a se perceber nessa questão de identidade, de pertencimento, né? Então, e aí no caso dos maiores, né, os quintos anos, sextos anos, né, dependendo da idade, a gente faz as pesquisas, né, de países. A gente vai distribuindo em grupos, duplas. Eles vão pesquisando questões sobre os países africanos. Eu tive um trabalho ano passado, faço esse projeto, todas as minhas turmas, todos os anos. E é um projeto, na verdade é um projeto que eu falo que é 3 meses, 4 meses, mas é um projeto que dura o ano inteiro.
quem é meu aluno, quem foi, quem vai ser, sabe que a África tá em tudo que eu faço, não tem jeito. Então, é engraçado. Mas, enfim, aí tem um aluno que ele pesquisou, assim, tantas coisas. Ele ficou quase uma hora falando do país e todo mundo se encantando. Ele trouxe informações sobre a mitologia, sobre a ciência. Então, eles vão começando a se encantar, né? E isso é uma coisa incrível, né? Para mim, assim, a coisa que mais me marcou dos projetos que eu fiz foi uma vez que um aluno, no meio da aula, assim, eu sempre conto isso e vou contar, quem é meu amigo, quem tá aqui, tá assistindo, sabe? Ele falou assim, professora, eu sou negro? Aí eu olhei assim pra ele, porque assim, a gente não pode falar pra ele, ah, você é isso ou aquilo. Ele tem que se perceber, se entender. Aí eu olhei pra ele assim, eu sou negro, nossa, que bom, professor, eu sou negro. Sabe quando ele despertou pra quem ele era, pra identidade dele? Ele tinha 7, 8 anos, aí terceiro ano, terceira série, né? Aí eu fiquei tão assim, tão feliz quanto ele, porque assim, ele se percebeu e dentro de um universo positivo, que é o mais difícil de acontecer. Você se percebe negro na violência, na agressão, no racismo, e a gente tem que mostrar na escola que a gente tem que se perceber negro numa forma positiva. Ele se percebeu assim no meio de um momento que a gente estava ensaiando uma música, a gente estava fazendo uma leitura, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, isso que é importante num projeto. Eu acho que isso que é o Deixa eu fazer uma fundamental. perguntinha para você, então, agora, Bruno, em relação a isso. E você consegue perceber o tratamento até entre os alunos nas tuas turmas por conta desses projetos? A mudança de tratamento, você diz? Ou sim, Das crianças sim. entre si, sabe? Tanto em questão de se aceitar quanto negro, quanto um com o outro, né? O branco com o negro. Você consegue ver uma integração melhor, um respeito maior em relação ao negro? Sim, sim, eu consigo perceber isso. Porque, assim, às vezes eu vi algumas atitudes entre as crianças, de crianças negras com crianças negras, principalmente. A maioria dos meus alunos são negros, né? Assim, escolas públicas, né? Enfim, a maioria são crianças negras. E eu já percebi criança negra ofender outra criança negra. Isso já aconteceu. Só que, assim, quando a gente percebe isso, a gente tem que fazer uma intervenção, conversar com as duas crianças. Então, assim, eu tive momentos, situações que isso aconteceram, e a gente sentou para conversar. Então, assim, eu vejo que algumas situações pontuais acontecem, né, durante o ano, e que aí a gente vai percebendo uma mudança nessa perspectiva. Assim, são detalhes, coisas pequenas, de crianças às vezes que não falava com a outra, que não se aproximava, que você percebia, e que começa a se aproximar, começa a chegar perto da outra, sentar junto. Então, assim, são pequenas atitudes que a gente vai percebendo durante o ano. E vai tendo essa melhora, esse olhar. Assim, eu vejo principalmente a criança negra em relação a ela mesma. Essa questão da autoestima. Isso para mim é um brilho, assim, é uma luz que sai deles, que eu fico muito feliz, sabe? A criança falar assim, ah, eu gosto de ser negro. Criança pequenininha falar, né, de você ler um livro que vai falar de preconceito de alguma forma, enfim. Ah, não, eu não vejo problema em ser negra, eu gosto, a minha pele é bonita. Então, assim, você vai vendo falas das crianças em relação a isso, porque eles são muito sinceros, muito autênticos. Então, com criança, para pesquisar criança, por exemplo, em relação a qualquer coisa, a gente consegue a verdade ali, 100%, né? Então, a gente percebe isso. Na hora. Tem algum outro, alguma outra questão? Tem. Tem uma aqui, ó. Uma boneca Barbie negra é válido tanto quanto uma boneca negra Abayomi? Isso é válido? É. Não, para mim todas as bonecas negras são válidas, né? Porque é uma representatividade. Porém, a gente tem que tomar cuidado quando, por exemplo, tem uma ilustração ou um boneco, um personagem que tem traços ou mais assim eurocêntricos e que eles só pintam de negro, por exemplo. Tem uma coisa aí também, a gente tem que tomar esse cuidado, assim, né? Enfim. Mas eu vi umas Barbies que foram lançadas assim negras que eu achei bem interessante também. É um começo, é um caminho, né? Nunca eu imaginar que fariam isso, por exemplo, né? Eu acho que, assim, sem tudo é válido, né? Contanto que a gente tenha sempre o professor, tenha esse olhar de criticidade. E também ajude as crianças a terem esse olhar de criticidade também. A gente trabalha muito com isso, com a reflexão, com a criticidade, né? Por exemplo, teve um aluno que pegou um panfletinho lá com vários personagens de fantasia. Era, sei lá, se era propaganda de alguma loja de fantasia, alguma coisa. Ele olhou assim, começou a olhar, nossa, professora, não tem nenhuma criança negra aqui. Então, assim, eles terem esse olhar crítico,
sabe? De perceber que tá faltando alguma coisa, que tem ali algo faltando. Porque a gente não tem que ter negro só para constar numa cota, um negro por novela. Não é isso que a gente quer. Tem muitos atores, artistas, muito talentosos que eles têm que estar como protagonistas. Então a gente tem um problema também em relação aos estereótipos, né? Negro sempre aparece na novela como empregado. Aí, por exemplo, vai fazer uma Barbie negra, só que ela é babá. Não tô falando que a gente tem maioria de babás brancas. Não, a gente sabe que não, infelizmente. E né? Enfim, a gente sabe como é que as coisas são. Mas eu tô falando que tem que ter outras representatividades. Pode ter várias perspectivas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é válido, mas a gente tem que observar tudo com criticidade, saber, é isso mesmo? Tá representando? É uma representação positiva, né? A gente não tá falando que ser babá é uma coisa negativa, mas só ter uma boneca negra babá é uma coisa negativa. Aí tem a diferença. A gente tem que ter a babá, a gente tem que ter a secretária, a gente tem que ter a professora, tem que ter, né, a artista, tem que ter em todos os meios, ocupar todos os lugares. Martinho Davi fala isso, que os negros têm que ocupar todos os lugares. É isso, né? E eu aí adorei a tua resposta. Eu adorei a tua resposta, porque você trouxe um ponto fundamental que muitas vezes as pessoas não se atentam a ele, que é a questão de trazer o negro bonito, aquele quanto mais traço de pessoa branca, mais bonito aquele negro se torna, né? Não aquele negro bruto, com a sua beleza natural, com o seu cabelo crespo, não. Quanto mais traços brancos, né, nariz mais afilado, cabelo mais ondulado, mais esse negro é valorizado, né? Então, eu achei super importante a tua resposta, porque justamente traz para esse ponto, o negro é negro, né? E quanto mais retinta a pele, mais ele vai sofrer preconceito, e menos ele vai ter traços claros de pessoas brancas. Então, a gente precisa olhar com esse olhar mesmo. É um cuidado que nós precisamos ter. Tem sempre essa criticidade, né? Então, assim, porque nem sempre a criança vai conseguir perceber essas nuances, mas os adultos vão, né? Então, aí eu fiquei para falar dos livros, né? Agora tá chegando já 10 minutinhos para falar sobre as indicações literárias, né? A gente foi respondendo durante, mas se tiver alguma outra pergunta também vão fazendo. E, enfim, tem muitos livros. Eu ia ficar aqui, mas tem uma pergunta aqui, tá bom? Vou fazer rapidinho, que é a última. Ah, não é a última, não, tem duas. Pode fazer, não tem problema. Qual a idade das crianças que fazem parte do projeto? E já teve alguma questão de ter que lidar com os preconceitos dos pais quanto aos projetos? Então, alguém também comentou em relação às crianças levarem para as famílias, e isso eu acho incrível. Assim como acontece o inverso também, né? Nossa, vai cair um temporal, Jesus. O que acontece? Aqui também tá. Né? Então, ainda bem que a gente conseguiu fazer antes que desligue os Wi-Fi. As idades das crianças, eu trabalho geralmente de segundo ano ao quinto ano. Este ano eu estou trabalhando numa escola de projeto, que é de sexto. Na verdade, a escola que eu trabalho esse ano é de primeiro ano ao nono ano. São várias idades. Então, os projetos que eu desenvolvo, né, há alguns anos, eu já trabalhei com crianças de 7, de 8, 9, 10 anos. É claro que a gente vai modificando o nível de dificuldade de algumas coisas, os tipos de livros que são mais apropriados para determinadas faixas etárias, pelo nível de dificuldade. A gente vai fazendo adaptações, né? Mas os projetos, eles trabalham numa mesma linha, no mesmo pensamento. Então, geralmente, essa faixa etária. E a outra pergunta era em relação aos pais. Então, geralmente, o que eu faço, que eu acho importante também, fica uma dica, né, para quem quiser trabalhar com qualquer tipo de projeto, na verdade, que possa ter alguma polêmica, algum problema. Nas primeiras reuniões de pais, eu já converso com os pais e falo os tipos de projetos que eu vou trabalhar. Então, assim, é uma coisa que fica muito... Eu deixo muito específico, assim, eu vou trabalhar esse tipo de literatura africana, afro-brasileira, projetos voltados para história e cultura africana desse jeito, assim. Então, assim, no fim das contas, eu tenho muita colaboração dos pais, porque as crianças levam isso para os pais. Assim como os pais, eles influenciam as crianças, a sociedade influencia, as crianças também influenciam os pais, né? Então, assim, eles levam para os pais e os pais participam. Ano passado eu tive uma participação, assim, muito grande, fiquei muito feliz, porque, assim, quando a gente faz alguma apresentação na escola, não vem tantos pais, né? Ainda mais, assim, eu fiz no dia de semana, 10 horas da manhã. Que difícil para os pais estarem na escola. Eu falei, não.
E aí, assim, a gente fez um fechamento, né, do projeto de cultura africana, fez uma exposição com os trabalhos que eles fizeram. A gente faz um trabalho também, eu faço, principalmente com os maiores, que eles pesquisam personalidades brasileiras. Eu faço uma lista enorme, faço várias propagandas de todas as pessoas maravilhosas, né? E aí eles escolhem, falo um pouquinho de cada um, eles escolhem. Então, assim, escritoras, artistas, jogadores de futebol, gente de todas as áreas, do esporte, da ciência, enfim. E eles vão se identificando por área. Tem criança que gosta mais de ciência e vai escolher um cientista. A menina que gosta, por exemplo, que ela gosta de ginástica olímpica, ela foi escolher uma ginasta, né? Enfim. Então, a gente faz a exposição, e aí a gente fez uma contação de história, uma apresentação musical e uma brincadeira africana com os pais. Assim, foi, assim, mais da metade dos pais, e teve uma... Foi muito bacana, os pais gravaram as brincadeiras, brincaram juntos. Então, assim, você vê que, assim, quando você conversa, você já explica como é que vai ser, o porquê que a gente está fazendo isso. Tanto a criança quanto a família tem que ter intencionalidade. A gente está fazendo isso, não é porque, eu quero falar sobre isso que eu gosto. Eu gosto, eu quero mesmo, mas porque é a autoestima do seu filho que vai mudar. Né? É a questão de identidade, de pertencimento dele que vai melhorar. Então, assim, você percebe que isso influencia na aprendizagem. Um aluno que tinha dificuldade, por exemplo, de leitura, de interpretação, de várias coisas, ele começou a se sentir mais seguro, e isso ajudou ele. Então, assim, eles perceberem essas pontes. Que a gente fala assim, a gente tem dificuldade para lidar com todos os conteúdos, mais um projeto. Na verdade, o projeto abarca tudo isso. É um projeto multidisciplinar, né? Então, a gente abarca tudo isso. É múltiplo. A gente vai falar de história, a gente vai falar de arte, de ciência, de cultura, dentro de um projeto. Então, a gente não está deixando nenhum conteúdo de fora, a gente está abarcando tudo e ajudando na autoestima, na identidade, que é tão importante. Eu falo para as crianças, para mim, a disciplina mais... Eu sou da área de letras, assim, pedagogia também, mas eu puxo sempre para a língua portuguesa, literatura. Mas eu falo para eles que a disciplina mais importante, é a que eu mais cobro, eles sabem, é história. Porque é na história que a gente sabe quem nós somos. O nosso passado, né? Quem nós somos, quem nós vamos ser. Então, assim, a questão da identidade a gente trabalha ali. Conhecer a sua própria história, conhecer a história do seu povo, né? Enfim. E aí, dá um tempinho, dá um tempinho para eu falar dos livros, só eu vou falar de alguns, não vai dar pra, eu fiz uma pilha enorme, não, impossível, mas eu vou falar de alguns, de uma coleção, pelo menos os que eu acho mais importantes. Esse, para mim, é um dos carro-chefes do projeto, que é O Mundo no Black Power de Tayó, da Kizon de Oliveira. A Kizon de Oliveira é uma escritora incrível, que tem redes sociais, que faz um monte de projeto, de live, de tudo, tá super em alta, ainda bem, fico feliz. E esse é um livro que eu conheci lá na Flip, eu conheci a escritora, na verdade eu conheci o livro antes, depois eu fui conhecer a escritora e ela fez uma dinâmica com esse livro que eu achei maravilhosa, e eu faço com as crianças, aprofundei um pouco mais a questão da afetividade. Então é um livro que vai falar sobre essa questão de autoestima, do cabelo, do afeto entre a mãe e a filha. Então, assim, é incrível o livro. É lindo, lindo, lindo. E, então, eu faço um trabalho com ele em que as crianças, elas, depois da leitura, elas vão tocar nos próprios cabelos e aí vão pedir licença, se o colega deixar, vão tocar no cabelo dos colegas. Então, é uma questão... A gente faz um momento de afetividade mesmo com a leitura, porque é isso que a mãe faz. A mãe trança os cabelos, coloca borboletas, flores no cabelo. Então, é um livro de autocuidado, de amor, de tudo. É maravilhoso. Então, esse livro aqui, para mim, é o mais importante nessa questão que a gente está conversando aqui do projeto. E aí, a gente também fala um pouco sobre o que é Black Power. E as crianças, quando tem a palavra Black Power, elas gritam Black Power. E aí, fica uma coisa bem animada da leitura, bem, assim, interativa. Que é uma coisa que a Kizon de Oliveira, a autora, fez com a gente gritava Black Power numa tenda. Foi bem legal. Então, esse é um dos livros. E ela é literatura afro-brasileira. De literatura africana, eu tenho O Rei Mocho, que é um livro, é uma coleção, na verdade, dos contos de Moçambique. Eu peguei um deles. E na editora Capulana tem vários livros de literatura africana, né? De Moçambique, de Angola. São os livros de autores de língua portuguesa, né? E aí o Rei Mocho, ele é uma fábula. E o que é bacana nesse livro, além da fábula, eles têm livros muitos que falam sobre pássaros. Então eu leio, e eu gosto muito de coruja também, enfim, é uma coruja. Então as crianças sabem, já me associam à coruja, enfim, é um livro que tem toda uma relação de identidade mesmo. E é uma fábula, e é legal que antes de eu começar as leituras de literatura africana e afro-brasileira, eu falo dos griots.
Alguns livros comentam sobre os griots, que são grandes contadores de história, conhecedores de uma cultura do local, né, da comunidade em que eles são inseridos. Então, eles sabem fábulas, provérbios. Então, essa coisa de contar história é uma coisa da ancestralidade africana, né? Então, esse é um livro bacana que vai falar disso também. E as ilustrações do livro, é bacana a gente comentar sobre as ilustrações também, elas são de batik, que é um tipo de arte própria desse local de Moçambique, né? Então vai falar desse tipo de arte também. Então é um livro que ele vai contar uma história, ele vai falar de uma história que um pai está contando para o filho, tem uma coisa da questão da ancestralidade, da família, de passar uma história de uma geração para outra, vai falar da arte, então tem muitas riquezas aí, né? Outro que, deixa eu ver, da coleção também, só que esse aqui é de Angola, Vozes da África, é da Maria Celestina Fernandes Kalimba, que é um pássaro também, tem uma lenda, uma história sobre ele, mas tem outros aspectos aqui daquilo que a gente falou sobre o ensino de base africana, porque vai falar da questão da ajuda, é uma vila que está passando por dificuldades, então eles se unem para buscar ajuda em outra vila, então essa questão de ajuda, um ajudar o outro, né? Vai falar de várias questões, vai falar da questão da família também, do alimento, qual que é a importância do alimento para eles, né? De como eles tratam o alimento, de como eles tratam as pessoas mais velhas. Então, assim, são livros que de forma sensível e poética vão abordando várias questões, né? Não é um livro que nem a gente tinha antigamente, quando a gente era criança, aqueles livros que contavam só questões morais. Não, é um livro de poesia, é um livro sensível, né? Então, a literatura africana eu acho maravilhosa, assim, para as crianças e para a gente também adulto, né? E esse aqui é Irmã Estrela, que é do Alan McCall, que é um livro muito lindo e que fala da morte, que é um assunto assim que é um assunto difícil de falar, né? Ele vai falar de uma irmã Estrela, que é a irmã dele que morreu, e aí ele vai falando do lugar onde ele vive, dos amigos, dos conflitos, de tudo, né? Mas é um livro lindo, que tem uma referência ao Pequeno Príncipe, só que é o Pequeno Príncipe negro, olha, não sei se vocês conseguem ver. É muito, muito lindo. Esse livro aqui é um dos mais sensíveis, assim, que eu já li. Aqui é a capa, né? Que ele conversa com a irmã dele, que é a que virou uma estrela, né? Então, assim, tem diálogos incríveis. É um livro... Então, porque a gente tem que pensar assim, né? É uma conversa que eu tenho com algumas amigas que também estudam literatura, que a gente tem que ler livros que contem a história da África, que falem de tudo isso que a gente vem conversado, mas tem que ter livros com personagens negros que falam de qualquer outra história também. Eles estão ali dentro de uma família, de uma comunidade, brincando com os amigos. Então, assim, tem que ter livros que falem de vários aspectos, né? Então, assim, das relações entre eles, da própria comunidade, da família, de tudo, das brincadeiras. Então, assim, são vários livros. E... Agora, esse daqui é muito bacana. Esse aqui eu ganhei de presente, mas eu já... O bacana também é que tem muitos livros de literatura africana e afro-brasileira nas próprias escolas, né? Esse aqui é Meu Crespo é de Rainha, que é da Bell Hooks, que eu comentei com vocês. Então, tem muitos livros de literatura africana e afro-brasileira nas escolas também. Pelo menos aqui na Prefeitura de Praia Grande, as bibliotecas têm um material bem bacana. Então, esse, por exemplo, eu já encontrei em biblioteca. Irmã Estrela também. E vou falar por último só de uma coleção recente que eu ganhei, que é uma coleção da editora Mostarda, que vai contar histórias. Eu tenho! Essa coleção! Aí é da Rosa Parks, Martin Muito Luther King, legal. Carolina Maria de Jesus, que é uma história que eu sempre falo de Carolina para eles. Enfim, então é uma coleção muito bacana para falar de representatividade, de pessoas negras importantes na nossa história, né? Então são só alguns, tem vários outros, né? Tem Amoras, do Emicida, que é muito lindo, tem um monte de livros. Eu falei só esses porque senão eu fico aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã só falando de livro, né? Porque tem muito livro bom, muita coisa boa. Ai, Bruna, que papo gostoso. Bruna, eu amei conversar com você. Você não tem noção. Assim, Nossa, você trouxe assim as coisas de uma maneira tão tranquila, tão leve, tão centrada, sabe? A partir de um estudo que você fez, que você faz, né? Profundo, sensível. Foi muito bom conversar com você. Pena que é tão pouco tempo, né? O Instagram deixa só 1 hora, então ele já diz pra gente que não dá, né? Pra passar do tempo. Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Já vai acabar. Mas assim, Bruna, eu quero agradecer,
de coração por você ter aceito o nosso convite do Papo de Formiga, né? E assim, parabéns pelo seu trabalho. Ele é muito relevante, muito importante. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de poder conversar com vocês, conhecer o trabalho de vocês também, muito bacana, e agradeço. Beijo, Bruna. Tchau, até